Muito bem, vamos abrir na palavra, livro de Tiago, carta conforme Tiago escreveu. Nós leremos no capítulo de número 4. Tiago, capítulo de número 4, versículo 13 até o versículo 17. Então diz assim a palavra do Senhor: Atendei agora vós que dizeis: hoje ou amanhã iremos à cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida? Pois sois apenas como neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Então há uma pergunta que diz: que é a vossa vida? Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar. Ó Pai eterno, mais uma vez nos aproximamos junto ao trono da Tua graça para suplicar, ó Deus, a Tua bênção sobre as nossas vidas, que a Tua palavra seja instrumento, Deus, de restauração nas nossas vidas, que ela possa, ó Deus, penetrar profundamente em nossos corações, para que a vontade do Senhor seja esclarecida e seja vivida como desafio para cada um de nós. É o que te pedimos, te suplicando em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Graças a Deus. Então diz a palavra: que é a vossa vida. Eu não sei se você já parou para pensar sobre a sua vida. Qual a razão da sua existência? Que valor tem a sua vida? O que significa para você viver? Porque só há vida quando se vive. Apenas assim. É dessa forma. Então nós não sabemos, conforme diz a palavra, o que sucederá amanhã. Então a vida nem sempre é um conto de fadas, mas a vida é sim um conto de fatos. Alguns acham que a vida é um conto de fadas, né? Vivem uma vida que não é a sua vida, não é a sua vida real. Então vive na ilusão, vive sonhando, mas nós temos que ter os nossos pés no chão, porque os fatos estão aí diante de nós. E esses fatos, eles podem trazer-nos bênçãos ou não. E nós precisamos entender que essa razão de nós termos essa convicção de que os fatos, eles fazem parte da nossa vida diária, que eles fazem parte da nossa vida no dia a dia, nós vamos entender que nós não podemos fugir a essa realidade. Então, quando Tiago diz que é a vossa vida, é justamente para despertar o nosso coração. Porque às vezes nós vamos vivendo, tem aquela música do Skank, né? Eu vou deixar a vida me levar para onde ela quiser. Quer dizer, a gente vai deixando, vai vivendo, mas muitas vezes sem responsabilidade, sem compromisso, em especial compromisso com a palavra de Deus. Há uma cidade de Minas Gerais, tem um cemitério, tem uma caveira logo na entrada, o esqueleto, né? Esqueleto humano, estão ali só os ossos, e abaixo daquele esqueleto, daqueles ossos, né? Há dizer assim: olha, como você é, eu fui, a caveira dizendo, né, para os visitantes do cemitério. Como tu és, eu fui. Como eu sou, tu serás.
Então, isso, para algumas pessoas, traz um impacto muito grande, porque ela está ali, diante da possibilidade da morte. E a vida é para ser vivida, mas quando você pensa também na realidade da morte, você acaba fazendo o quê? Um autoexame, uma autoanálise, como eu estou vivendo, não é? Como eu estou vivendo? A palavra de Deus nos diz que Jesus veio para nos trazer vida e vida em abundância. Porque mortos nós já estávamos em nossos pecados, em nossas culpas. Nós não estávamos vivendo segundo a vontade de Deus, essa é a realidade. Mas Jesus, ele veio trazer essa vida de qualidade. Quando Pedro, por exemplo, Jesus disse para os seus discípulos, quando alguns se retiraram em função do seu discurso, que eles acharam um discurso tão forte, tão duro, e Jesus, então, voltando-se para os seus discípulos, perguntou a eles: quereis vós também retirar-vos? E Pedro, tomando a palavra, respondeu: mas, Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. Quer dizer, a verdadeira vida, ela só encontra sentido, nós só encontramos sentido no viver quando nós vivemos em Cristo. Quer dizer, fora de Cristo, tanto que Paulo, quando escreve Lucas relata os escritos de Paulo, no livro de Atos dos Apóstolos, e Paulo diz o seguinte: olha, nele nós vivemos e nós existimos. Quer dizer, em Deus nós vivemos e nós existimos. Então, fora de Deus, a vida perde o seu sentido, perde a razão de ser. Ela passa a ser apenas uma existência. Então, as pessoas existem, não vivem, porque a verdadeira vida está em Jesus Cristo. É com a pessoa que, conversando, ainda um jovem, adolescente, conversando com o senhor de mais idade, a conversa seguiu por um rumo até que o senhor perguntou: e você, quando você terminar o seu curso, ele estava fazendo o primeiro grau ainda, né? O que você vai ser na vida? Ele falou: eu quero terminar o meu primeiro grau, vou fazer o segundo, depois eu vou fazer a faculdade, mas e depois? Perguntou: depois que eu fizer a faculdade, eu vou conseguir um bom emprego e tal, mas e depois? Depois eu vou continuar estudando mais, fazer um mestrado, doutorado, o que seja. Você, mas e depois? Depois é lógico, eu vou estar trabalhando e ganhando mais. E depois? Bom, depois eu vou me casar, eu vou constituir a minha família, mas e depois? E depois virão os netos, os filhos, os netos. Mas e depois? Então, aquela pergunta depois, trouxe um certo desconforto àquela pessoa, e ele parou para pensar: mas e depois? Né? Aí o rapaz falou assim: depois eu vou morrer. E ele continua perguntando, a pessoa que fosse parar de perguntar e depois da sua morte? Quer dizer, as pessoas não param para pensar que a sua vida aqui é uma preparação para a vida após a morte. Então há um pensamento de saiba bem viver para bem saber morrer. Então nós precisamos saber o que é viver. Paulo, quando escreve a sua palavra aos Filipenses, ele diz o seguinte: aprendi a viver contente, aprendi a viver em toda e qualquer situação. Então o aprendizado da vida é através dos ensinos de Jesus. O mestre diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então nós precisamos aprender a viver aqui e agora, para podermos gozar depois das bênçãos eternas em Cristo Jesus. Então nós gostaríamos de dizer, colocar aqui para nós pensarmos o que é a nossa vida, né? O que é a nossa vida? Você já parou para pensar sobre isso? No seu silêncio, na sua reclusão, você parou para pensar o que é a minha vida? Por que eu estou aqui? Né? Por que eu existo? Eu vim fazer o quê? E para onde eu vou? Então, o que é a nossa vida? Nós precisamos parar e considerar sobre isso, porque a vida não é só estudar, não é só trabalhar,
não é só constituir uma família, a vida é muito mais do que isso. Jesus ele coloca para nós a vida como uma vida abundante, quer dizer, muito mais do que a simples vida que queiramos viver sem o quê? A orientação, sem a direção, sem a presença de Deus para as nossas vidas. E a vida só encontra sentido quando nós a vivemos em Cristo. Fora de Jesus, a vida é vazia. É vazia porque está desprovida da graça de Deus. A vida se torna sem razão de ser. A vida se torna apenas, como já dissemos, um existir. É um dia após outro dia. Apenas isto. Mas quando nós vivemos na presença de Deus, e depois vamos ver ao final que essa presença faz toda a diferença na nossa maneira de viver, na maneira de contar os nossos dias, como Moisés no Salmo 90 diz: ensina-me a contar os meus dias para que eu alcance coração sábio. Mas vamos a uma consideração. Conforme está aqui no versículo 14, e assim: vós não sabeis o que sucederá amanhã. Perceba que Tiago diz: vós não sabeis o que sucederá amanhã. É lógico que nós não sabemos, porque amanhã ainda não existe. A gente faz planos, faz projetos, né? Para o dia de amanhã, para o final do ano, para o próximo ano, para daqui a 10, 20, 30, não sei quantos anos, a gente faz projetos. Mas o grande problema é que a palavra de Deus está dizendo: não sabeis. E esse não saber, lógico, traz em nós muitas dúvidas. Assim como nós falamos que a vida é feita de fatos, que sucedem, também há uma incógnita em nossos corações pelo fato de Tiago dizer, de a palavra de Deus está dizendo para nós: não sabemos o que sucederá amanhã. Quer dizer, se nós não sabemos o que sucederá amanhã, nós poderíamos dizer que o seguinte, que a vida é uma soma de incertezas temporais. A vida é uma soma de incertezas temporais. Mas espera aí, como que a vida é uma soma de incertezas temporais? Nós somos de Cristo ou não somos? E o apóstolo Paulo, quando escreve a sua palavra na segunda epístola a Timóteo, ele diz: olha, eu sei em quem tenho crido. Fé é certeza. E diz a palavra que o justo viverá pela fé. Então, se o justo vive pela fé, ele vive pela certeza. Se sabe em quem tem crido, então ele vive na certeza. Não pode ser vivida a vida cheia de dúvidas. Mas Tiago está escrevendo justamente para que a igreja tenha consciência, para que os dispersos tenham consciência de que só se vive quando se tem fé, quando se tem certeza. Quando nós vivemos na dúvida, de fato nós não sabemos o quê? Para onde nós iremos. Imaginemos nós a nossa mente cheia de dúvidas, cheia de perguntas não respondidas, mas quando nós vamos à palavra de Deus, nós encontramos as respostas necessárias para que nós vivamos de maneira abundante na presença de Deus. Então, se a vida, ela para alguns pode se tornar uma soma de incertezas temporais, ela também poderá ser uma soma de certezas eternas no coração daquele que crê em Deus. Muito bem, se nós tivéssemos a capacidade de prever e conhecer o futuro, como seria a nossa vida? Se nós soubéssemos hoje, agora, como seria o nosso dia de amanhã, como você viveria o dia hoje?
Se você soubesse, olha, amanhã vai acontecer isso comigo, como você viveria o dia de hoje? Alguém disse, Og Mandino, no seu livro, falando sobre a autoestima, a valorização da autoestima, e diz o seguinte, que uma determinada pessoa disse o seguinte, que eu viverei hoje como se fosse o meu último dia. Será que é assim que nós temos vivido hoje? Como se fosse o nosso último dia? E ele diz, se não for o meu último dia, que se eu acordar amanhã cedo, eu cairei de joelhos e darei graças a Deus. Às vezes nós costumamos viver e daí então não darmos muita importância para o que nos diz a palavra, para o que nos ensina a palavra, para o nosso compromisso com Deus. Eu tenho muito tempo, eu tenho muito tempo para ir na igreja, eu tenho muito tempo para fazer a vontade de Deus, eu tenho muito tempo para isso, para aquilo, para aquilo, para aquilo. Não é essa a verdade. Nós não sabemos o que sucederá amanhã. Então, o dia de hoje deve ser vivido tão somente para a glória de Deus. Porque, de repente, poderá ser o nosso último dia. Nós não sabemos. Nós não sabemos como será o dia de amanhã, se nós viveremos o dia de amanhã. Então, essa colocação de Tiago, da palavra de Deus, quando fala, vós não sabeis o que sucederá amanhã, isso é uma certeza. Por isso o salmista, ele fala, olha, os meus dias estão nas tuas mãos. Há um cântico que fala, vivo cada dia com Jesus no coração. Então, viver cada dia com Jesus no coração. Essa deveria ser a experiência de cada um de nós, vivendo na presença do Senhor. Muito bem, mas há uma outra colocação que o salmista diz assim Tiago diz assim no versículo 14, vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida, sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Isto é, a vida é a diminuição da soma da nossa existência. A vida é a diminuição da soma da nossa existência. Porque diz, nós somos como neblina. A neblina pode existir, mas vindo o sol, o que acontece com ela? Ela se dissipa, ela se acaba. Então a nossa vida, ela é diminuição da soma da nossa existência. Por quê? Cada dia que se passa é um dia a menos na nossa existência. Cada dia que se passa, por exemplo, quando nós fazemos aniversário, já passou mais um ano na nossa vida. Já passou mais 2, mais 3, mais 20, mais 30, assim por diante. Então a vida, ela se constitui na diminuição da soma da nossa existência total. Às vezes nós não paramos para pensar nisso. E Tiago, ele, como escritor, uma pessoa prática, falou, a vida é isso. E é assim mesmo que é a vida. Agora, nós é que devemos o que? Considerar a nossa vida à luz da palavra de Deus, para que nós tenhamos a consciência de que cada instante que passa, cada segundo, cada minuto, cada hora, cada dia que se passa, é a diminuição da nossa existência. E quando nós pensamos que o nosso tempo está se esvaindo, quando nós imaginamos, puxa vida, nosso tempo está diminuindo, eu estou envelhecendo, aí fica aquele ponto de interrogação. E aí? E aí? O que acontecerá no dia de amanhã? Então nós precisamos parar para considerar sobre isto. Mas os versículos 15 e 16, ele diz assim, em vez disso devias dizer, se o Senhor quiser,
Não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Quer dizer, com Deus e sem Deus, o que é a sua vida? Com Deus e sem Deus. Porque percebam que o apóstolo está dizendo: se o Senhor quiser, nós viveremos. Como também faremos isto ou aquilo. Agora, se o Senhor não quiser, Ele é o autor da vida. Ele é o autor da vida. Então, se o Senhor quiser, quer dizer, toda a nossa vida, ela deve ser considerada à luz da vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para a nossa vida? Será que nós paramos? Aquele que diz, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveis dizer, se o Senhor quiser. Então, a vida de cada um de nós só tem sentido quando nós estamos na vontade de Deus, quando nós estamos vivendo na vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para as nossas vidas? A palavra de Deus nos fala: santificai-vos, porque esta é a vontade de Deus para as nossas vidas, porque sem a santificação ninguém verá o Senhor. Então, a vida de santidade é a única vida que agrada a Deus, que glorifica ao nosso Deus. As nossas pretensões jactantes, arrogantes, elas não glorificam a Deus, porque quando dizemos, iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucro, isto é o quê? É a pretensão do nosso coração. Não custa nós desejarmos isso, mas que seja feita a vontade de Deus. Jesus nos ensinou isso. Ele nos ensinou em dois momentos, diríamos, cruciais na sua vida. Quando ele inicia seu ministério, ele fala: seja feita a tua vontade, ao ensinar-nos a oração do Pai Nosso. Mas naquele momento em que ele estava na cruz, quando ele ora para que o Pai faça com que o cálice passe, aquele momento de dor, de entrega, de morte, e ele diz: contudo não se faça o quê? A minha vontade, mas sim a tua. Então, o viver na vontade de Deus é o viver que glorifica Deus, que abençoa as nossas vidas. Por quê? A vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Então não basta viver, não basta nós vivermos. O que precisamos é viver, sim, na presença do Senhor, na presença do Pai, fazendo a sua vontade dia após dia, cada dia andando na presença do Senhor e na sua vontade. Então, retornamos à pergunta: que é a vossa vida? De repente, a nossa vida é apenas o que? Uma soma de incertezas temporais. Isso se nós não vivemos na vontade de Deus. Mas o que é a nossa vida? A vida pode ser também, tão e simplesmente, a diminuição da soma da nossa existência. Quer dizer, cada dia que nós vivemos, esses dias vão sendo apagados a soma da nossa existência. Mas que é a vossa vida? Quer dizer, que é a vida com Deus e o que é a vida sem Deus? A vida só tem sentido e razão quando estamos na vontade de Deus. Fora da vontade de Deus, a vida não tem sentido. Então, nós gostaríamos que os irmãos, que as irmãs considerassem isso. O que é a vossa vida? Você está vivendo na presença de Deus, na dependência de Deus, compromissado com o Senhor, com a sua palavra? Isso faz grande diferença
na nossa existência e no nosso viver. Gostaríamos que você pensasse sobre isso. Vamos ter uma palavra de oração. Bondoso Deus, nosso Pai, somos achacoalhados muitas vezes no nosso existir. O mundo parece não respeitar-nos, porque ao vivermos na Tua vontade, o mundo nos oprime. Mas também quando vivemos na Tua vontade, nós vivemos na intensidade da vida, porque a única razão para nós vivermos é a Tua vontade, porque ela sim é boa, é perfeita e é agradável. E vivendo nessa vontade, nós vivemos com a certeza de que nós sabemos em quem temos crido. Sabemos que, como crentes que vivem pela fé, sabem nós sabemos o caminho que estamos percorrendo, porque o justo vive pela fé. Então nós temos essa certeza, essa convicção, mas isso porque vivemos na vontade do Senhor. Então abençoa-nos, ajuda-nos, para que possamos considerar sobre isso, sobre essa vida que o Senhor nos oferece em Cristo Jesus, vida que foi conquistada ali na cruz, porque nós estávamos na morte, mas Jesus trouxe-nos vida e vida eterna. Então que nós vivamos, ó Deus, nessa dependência do Senhor, na dependência da Tua vontade, para que a real significação da vida ela se faça presente em nosso viver diário. E, ó Deus, tira todas as dúvidas dos nossos corações. Só coloca em nossos corações aquilo que é real, aquilo que de fato faz parte ou deve fazer parte das nossas vidas. Que o Senhor nos ajude, para que em momento algum nos arredemos da Tua vontade, que nós vivamos nessa vontade, para que a nossa vida seja uma vida abundante. É o que nós pedimos, e pedindo assim nós oramos em nome do Senhor Jesus, com gratidão. Amém. E graças a Deus. Então que o Senhor nos abençoe, e nós chamamos a equipe de louvor para encerrarmos então com um cântico.